Muito bem, retomando então o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos então no capítulo número 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e nas instruções dos Espíritos nós estamos então no item número 17. E o tema piedade, ele é um tema que nos chama a atenção, principalmente nos tempos atuais, né? E antes da gente falar do assunto propriamente dito, é muito interessante a gente fazer uma abordagem sobre a forma como nós estamos vivenciando esse conteúdo que nós estudamos diariamente. E principalmente também, não apenas dentro da doutrina espírita, mas nós falamos também sobre todas as filosofias, de um modo geral, que apresentam essa proposta nas suas bases doutrinárias de transformação, de elevação, de mudança do nosso mundo, principalmente começando pela mudança individual, porque muitas vezes nós esperamos uma mudança geral e não nos preocupamos com a nossa mudança, ou seja, deixamos a cargo das pessoas, a cargo dos governantes, a cargo das instituições, o compromisso de transformação, e nós desejamos confortavelmente permanecer no nosso modo de viver, que muitas vezes acaba sendo equivocado. E tive uma mensagem que... Bom dia, Mia. Uma mensagem que foi recebida por Herculano Pires, de um espírito chamado Irmão Saulo, quando ele falava sobre o título da mensagem, chamado A Medida Certa. Ele traz para nós um detalhe muito interessante que muitas vezes acaba passando despercebido por todos nós. Quando nós estudamos as mensagens do Evangelho, o Evangelho por si só é uma cartilha reeducadora. E isso nós não percebemos, porque nós acreditamos que é apenas um compêndio, né, uma grande enciclopédia de mensagens bonitas, de histórias comoventes. E nós nos esquecemos da proposta reeducadora que ela tem. E por que reeducadora? Porque educado todos nós somos. Fomos educados de acordo com a forma que o mundo optou de se desenvolver. Então nós somos educados ao individualismo, nós somos educados ao consumismo, fomos educados à crítica, à agressividade, à indiferença. Então nós vamos nos acostumando, e na verdade não é nem educado, mas como nós dizemos dentro do nosso ambiente doméstico, nós somos mal educados. E essa má educação moral que nós acabamos absorvendo, ela reflete exatamente naquilo que nós temos no mundo hoje. Muitas vezes nós acreditamos que uma pequena atitude, uma atitude individual, tem pouca repercussão. Mas ao começarmos a somar as ações de cada pessoa, nós chegamos, por exemplo, numa guerra internacional. Uma guerra, ela não é um ser vivo. Ela é um comportamento criado por homens, individualmente, daqueles que têm as suas lideranças, que assumem o papel de liderança, e depois coletivamente para aqueles que seguem esse mesmo princípio. Então nós vamos, na verdade, somando esforços, tanto positivamente como negativamente, e chegamos ao resultado que nós vemos hoje. Em virtude dessa má educação que nós acabamos tendo, nós temos então, como foi dito, esses conflitos que nós vivemos hoje. Os conflitos de relacionamento, os conflitos da administração dos recursos do nosso mundo, os conflitos individuais das pessoas nos seus relacionamentos íntimos. As pessoas se tornam infelizes, as pessoas se tornam ansiosas, se tornam angustiadas, exatamente porque optaram em viver de uma forma que traz esse resultado negativo. Então, quando o Evangelho vem para nós com uma proposta reeducadora, ele nos faz exatamente refletir sobre aquilo que nós estamos vivendo e não impõe uma outra forma de viver. Porque essa é a ideia inicial. Você é obrigado a modificar sua postura porque aquela forma de viver é a correta. Na verdade, o Evangelho, quando ele é bem estudado, ele nos traz uma proposta reflexiva. Então eu começo a analisar aquilo que eu vivo
analiso as consequências daquilo que eu vivo, começo a avaliar novas formas de viver para evitar aqueles resultados negativos, e aí então nós seguimos por um caminho mais equilibrado, um caminho que proporciona de fato essa felicidade que todos nós desejamos alcançar. E até mesmo a felicidade acaba sendo um nome meio, uma expressão utópica, uma expressão que não faz parte da nossa realidade, mas ela faz parte. Então exatamente essa proposta reformadora, bom dia Armando, bom dia Angelina, essa proposta reformadora, essa proposta reeducadora, vem exatamente para que nós tenhamos instrumentos e recursos para modificar essa forma que nós vivemos hoje. Ela inicialmente, como nós dissemos no começo do trabalho, todas as ações, né, ou seja, as situações negativas que nós vivemos hoje, elas foram criadas por intenções individuais, que somadas chegaram àquelas consequências. Para transformarmos o mundo de uma forma positiva, há necessidade também de ações individuais que somadas chegam a esse resultado positivo. Então nós temos que entender exatamente por que abraçamos uma cartilha como essa. Por que abraçamos ideias como essa. Dentro da vivência religiosa que nós recebemos, que também é uma consequência da má educação que nós recebemos, porque a religião também traz para nós uma má educação quando ela não é apresentada de uma forma correta, nós aprendemos então que exteriormente, através das práticas que nós temos hoje, nós chegamos à suposta salvação. Porque é isso que todo mundo espera. Você tem duas opções na sua vida. Ao final, ou você vai para o céu, vivendo a ideia do paraíso, ou você vai para o inferno, viver aí a ideia dos tormentos eternos. A partir dessa educação, toda a nossa vida é reformulada em torno desse destino, ou desses dois destinos. Aquele que nós desejamos ou aquele que nós evitamos. E mais do que isso ainda, para aqueles que não acreditam nesses dois destinos, simplesmente não há destino nenhum. Então vivem o dia a dia, aproveitando as oportunidades, utilizando os recursos disponíveis para poder alcançar aquela tranquilidade ou aquela satisfação do momento. Então cada um vive do seu próprio jeito. E vivendo desse próprio jeito, nós vamos então vivendo aquela lei da selva, onde a lei do mais forte prevalece, onde aquele que pode mais é aquele que menos sofre. Existe aquela ideia da seleção natural no nosso mundo hoje, por incrível que pareça, Darwin, quando falava isso, utilizando uma visão científica, moralmente nós também temos essa mesma ideia. Onde o mais forte sobrevive, onde a seleção natural vai privilegiar aqueles que têm maiores condições e vai simplesmente relegar ao esquecimento e ao sofrimento aqueles que são menos providos dos recursos que o mundo pode oferecer. Então nós aprendemos a viver de uma forma individual. Cada um vivendo do jeito que pode, do jeito que sabe. Se por acaso não consegue, nós deixamos que o próprio instinto afloreça, que ele floresça, e florescendo, nós vemos então aí exatamente, Brás, naquele salve-se quem puder. E é assim que o mundo vive hoje. Isso por quê? Porque a educação que nós recebemos é uma educação prática, não é uma educação didática. Não precisa se sentar na sala de aula. A vida te apresenta uma situação e você então procura se adaptar àquela situação para tentar tirar o melhor proveito. Então o Evangelho, dentro dessa visão religiosa, ele traz para nós também todos esses equívocos. Porque a visão religiosa fala exatamente isso, que nós devemos superficialmente decorar textos, praticar rituais, cumprir uma agenda de compromissos com as instituições. Podemos perceber então que tudo isso se dá de uma forma exterior. Mas poucas vezes nós conseguimos refletir exatamente sobre a forma como nós estamos absorvendo esses ensinamentos. E de que forma também que esses ensinamentos refletem na nossa forma de viver. Então, ao estudarmos o Evangelho,
E a doutrina procura sempre trazer para nós, aliás, todas as religiões fazem isso. Não é fora do Evangelho não há salvação. Dentro da doutrina nós falamos que fora da caridade não há salvação, exatamente porque a caridade não é um patrimônio de uma instituição. A caridade é uma ação do ser humano. E todas as religiões que verdadeiramente transmitem essas verdades do mundo espiritual, através das suas linguagens, através das suas culturas, de suas tradições, e faz com que o homem sofra essa transformação positivamente, se tornando uma pessoa mais nobre moralmente, com princípios mais elevados, ela cumpre o seu papel. Mas como é que nós podemos esperar que as religiões façam isso, se as pessoas que praticam essas religiões, ou que divulgam essas religiões, não conseguem compreender também esse objetivo? Porque nós estamos tão acostumados com a ideia de instituições, de hierarquias, de lideranças, que nós nos esquecemos dos seres humanos. Muitas vezes líderes cometem erros. Nós temos nações com lideranças que se equivocam. Por que não as instituições religiosas? As religiões não é aquilo que se fala. As religiões são exatamente aquilo que se pratica, aquilo que se vivencia. E ela tem uma mensagem positiva quando isso reflete na vida daqueles que são seguidores daquela ideia. Então, ao estudarmos o Evangelho, nós estamos, na verdade, lendo uma cartilha de comportamento, uma cartilha de conduta, para vivermos de uma forma diferenciada, com um propósito maior, que vai muito além do que aquilo que nós vivenciamos hoje, mas é aquilo que se vivencia na vida do espírito. Porque nós entendemos que nós somos espíritos, que nós temos uma origem, que nós temos um destino, que nós temos uma forma de viver. E ao vivenciarmos essas experiências, isso acaba se refletindo também nessa vida, dentro da ideia da imortalidade, da universalidade, que para nós também parece alguma coisa muito distante da nossa realidade. Que nós falamos em imortalidade como se fosse algo que não é palpável para nós, que não está ao alcance, mas na verdade nós estamos vivendo isso diariamente. E é entendendo as leis que regem o nosso mundo, falando sobre causa e efeito, aquilo que você faz, traz para você um resultado imediato, ou muitas vezes a médio prazo, ou a longo prazo, mas todas as ações trazem para nós um reflexo. E aí nós entendemos então que não é uma questão de sorte ou de azar, é uma questão de ação e reação. A minha lembrou, né, que pessoas falam muita bobagem, frases de efeito, porém vazias, né? De um modo geral, a gente tem o desejo, Mia, de viver essa felicidade, essa paz interior. Mas o grande problema do mundo hoje é que nós não sabemos como alcançar isso tudo. Por isso que nós vemos hoje que nós nos encontramos desorientados, cada um vivendo do seu próprio jeito, porque nós não encontramos um modo definitivo para alcançar essa condição de paz e tranquilidade. Por que todas as religiões se diferenciam tão radicalmente? Porque elas não vivenciam a mesma essência. Lembra que eu falei para vocês, ao conversarmos sobre a questão de intolerância? Aliás, é bom lembrar que no próximo dia 20, ou dia 17, se não me engano, lá para o dia 20 de setembro, nós teremos um programa na Globo News que trata exatamente de intolerância religiosa, onde várias pessoas de segmentos diferentes vão ali apresentar o seu depoimento, os seus argumentos, né? Então depois a gente vai, quando estiver mais próximo do dia, eu trago para vocês aqui maiores informações. Então eu falava para vocês sobre a questão da intolerância. E por que existe a intolerância? Porque as pessoas valorizam, a partir das suas crenças, muito mais as diferenças do que as semelhanças. Então quando elas sentam para conversar, elas querem discutir aquilo que uma fala de diferente da outra. E naturalmente vai vencer aquele que tem melhor argumentação, aquele que tem uma facilidade de se expressar para poder apresentar as suas ideias. Então não, porque o seu está errado, o meu está certo, porque o seu é verdadeiro, o meu é falso, ou vice-versa. E as pessoas não falam sobre semelhanças. Quais são as semelhanças que existem entre as religiões? O conteúdo moral. De que forma que as pessoas podem se tornar generosas, de que forma que elas podem se tornar pacientes, tolerantes, compreensivas, caridosas.
Então cada um procura apresentar ideias que são superficiais, sem tocar no ponto principal, no objetivo fundamental de cada religião. Porque não importa qual roupa você vista, não importa qual templo que você vá, o importante é o efeito que isso provoca sobre você. Mas isso nós não vemos. Exatamente porque aqueles que seguem as religiões, ou as lideranças dessas religiões, não compreenderam qual é o objetivo delas. Todas dizem assim, porque quando você segue, você se aproxima de Deus. Mas na verdade elas tentam se aproximar de Deus de uma forma clandestina, não pelo efeito principal, fazendo com que as pessoas se transformem dentro daqueles princípios que nós podemos chamar de angelicais, que são os mais nobres que nós podemos compreender, mas elas vão de uma forma exterior, de uma forma artificial. Todos eles querendo discutir, na verdade, o exterior, discutir a casca sem se preocupar com a essência. Se eu me encontro com uma pessoa que é evangélica, com um católico, com um umbandista, com um muçulmano, com um hinduísta, com um ateu, não importa com quem eu vou conversar, até mesmo um ateu. Com ele eu posso travar um diálogo muito harmonioso, falando exatamente sobre modo de viver, sobre como se transformar numa pessoa de bem. E para isso não precisa de religião. Precisa, na verdade, de valores. Precisa de experiência de vida. Precisa de resultados que a própria vida pode oferecer a partir dessas ações. Então, na verdade, nós frequentamos esses ambientes porque eles nos proporcionam aquela tranquilidade que nós desejamos alcançar. Só que por que nós buscamos essas instituições? Porque dentro de nós não conseguimos preencher. Então nós vamos até elas para tentar sentir, pelo contato, aquilo que nós não trazemos dentro de nós. Porque o templo verdadeiro, onde o Espírito se conecta com Deus, é o templo que existe dentro de cada um de nós. Então nós não precisamos de paredes, não precisamos de símbolos, não precisamos de rituais. Então nós vamos desesperadamente até essas instituições pelo fato de não conseguirmos alcançar isso dentro de nós. Ainda. Por isso elas são necessárias. Só que elas devem cumprir bem o seu papel. E nós que somos estudantes, porque a doutrina, assim como todas elas, falam sobre isso, mais ou menos essa argumentação é bem interessante, essa analogia. Cegos discutindo sobre obras de arte. Então, na verdade, estamos discutindo uma vida no mundo material sem sequer conhecer aquilo que é do mundo espiritual. Qual é a realidade do mundo espiritual? Então até mesmo nós da doutrina espírita, que também temos essa mesma essência, muitas vezes nos preocupamos com detalhes exteriores. Porque nós somos aprendizes, não somos melhores do que ninguém. Somos estudantes, tão estudantes quanto os outros estudantes de outras escolas. Temos os nossos instrutores, que são tão instrutores e tão humanos quanto os outros instrutores. Então, na verdade, o Evangelho ele vem para nós de uma forma pura. E ele não tem o rótulo de uma instituição. Ele não tem cor, ele não tem formato, ele tem apenas conteúdo. E nós precisamos entender para que serve esse conteúdo. E é exatamente nisso que nós estamos tratando, fazendo essa relação entre o tema de hoje, piedade, com o objetivo principal do Evangelho, que a gente então vai ler essa mensagem que eu trouxe para vocês aqui, sobre mensagem trazida pelo irmão Saulo, que o Herculano Pires então recebeu na sua época. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então o texto diz o seguinte: a medida certa. Um pouquinho mais acima, deixa eu pegar para vocês aqui. Está aqui, ó. Primeiro, um estudo que foi feito muito legal, o site herculanopires.org.br. O título é Atritos e Conflitos. Então são 3 mensagens na sequência que vai nos ajudar a desenvolver esse raciocínio. As tarefas doutrinárias foram precedidas de várias conversações que giraram em redor dos atritos e conflitos de nossos processos de vivência comum. Aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, tivemos o item 17 do capítulo 13 sobre piedade. Os comentários assumiram várias características. A mensagem de Emmanuel foi recebida ao término de nossas atividades da noite.
Então a mensagem de Emmanuel: compadece-te e acertarás. No instante de analisar o comportamento menos feliz deste ou daquele irmão, compadece-te e acertarás. Na base da solução de quaisquer problemas, na ordem moral da vida, a compaixão é a porta de acesso. Em verdade, todos estamos cercados de companheiros crivados de inquietação e angústia. Não lhes agraves a dor. Este acreditou que fazia justiça e caiu no remorso. Aquele admitiu que vigilância fosse tirania e converteu-se em verdugo dos entes mais caros. Outro supôs que a afeição se erigisse unicamente em prazer e estirou-se em desequilíbrio. Aquele outro imaginou que aqui a penúria devesse alicerçar a economia e afundou-se na avareza. E outro ainda entendeu que a divina providência lhe fosse apoio exclusivo ao mundo pessoal e transfigurou a própria fé em azorrague dos semelhantes. Reflete nos enganos a que se renderam, desprevenidos, e compadece-te. Quando não consigas aliviar-lhe os padecimentos, entretece um véu de esperança que lhes resguarde a fronte contra o assalto das trevas. Deus é a justiça que se executa nas leis que o revelam, mas também é a misericórdia no amor que lhe assegura a onipotência. Os que se transviam sabem-se transviados, sem que se faça preciso se lhes esvurmem as chagas íntimas a golpes de acusação ou censura. Todos nós, quando nos precipitamos em delinquência, conhecemos, à saciedade, o sombrio lugar em que a nossa mente estagia, que nos bastem ao resgate os sofrimentos da culpa. A dor existe para mostrar que não há desajuste sem possibilidade de retificação. E na base de todo o equilíbrio reina a eterna sabedoria, que nos fez imortais. Por isso mesmo determinou o Senhor, se lhe atribuísse nas revelações da verdade a afirmativa inesquecível: misericórdia quero, e não sacrifício. Então, a partir dessa mensagem de Emmanuel, nós tivemos então a do irmão Saulo, que complementa agora aquele raciocínio como eu trouxe para vocês. Diz assim então: medimos sempre. Carregamos em nossa mente a fita métrica do juízo. Se nos apresentam alguém, imediatamente medimos esse alguém da cabeça aos pés. Mas nunca nos interessamos por verificar se o nosso instrumento de mensuração está certo, se não se alterou com o tempo e uso. Deus nos deu o juízo como reflexo de sua justiça divina, pois nos fez a sua imagem e semelhança, não no corpo, mas no espírito. E por isso nos deu também a compaixão, que é o reflexo da sua misericórdia. A nossa imperfeição nos leva a carregar na justiça e esquecer a misericórdia que em Deus se equilibram. Em 1862, na cidade de Bordeaux, na França, o espírito protetor Michel deu uma comunicação sobre piedade, que figura no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa mensagem que a gente vai ler em seguida, tratando desse tema. Essa mensagem começa assim: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz para Deus. Piedade e compaixão são sinônimas. O Espiritismo nos ensina que evoluímos em direção a Deus, mas que entre a condição humana e Deus existe a fase angélica pela qual teremos de passar. Ninguém se elevará espiritualmente usando apenas a fita métrica do juízo. A medida certa que podemos aplicar nos outros é o juízo regulado pela piedade. Como Emmanuel volta a nos ensinar, mais de 100 anos depois da comunicação de Michel. A vivência dos tempos antigos nos nivelou povos bárbaros e civilizados pelo mesmo padrão de animalidade, como a violência do nosso tempo, em que os resquícios do passado
repontam ameaçadores. Servem para mostrar-nos como é difícil o aprendizado na escola da Terra. Alunos renitentes, voltando sempre às mesmas classes, através da reencarnação, ainda não aprendemos a cartilha do Evangelho. A revelação espírita nos socorre neste momento com seus novos métodos de ensino, procurando franquear-nos a porta das promoções necessárias. Já é tempo de pensarmos nas lições de humanidade que Jesus nos deu através de palavras e exemplos. A Terra está em fase de transição para um mundo melhor. Nossas provas atuais são provas finais. Se não passarmos no exame, esmagados pelo peso do egoísmo animal, seremos transferidos para outras escolas, a fim de reiniciarmos os estudos. Então, esse nosso texto, ele foi publicado, em 1970, no jornal Diário de São Paulo, com uma coluna dominical chamada Chico Xavier Pede Licença. Então, naquela época, havia uma coluna no jornal daqui de São Paulo, onde o Chico trazia, então, mensagens importantes para as reflexões dos leitores. Então, o que nós vimos aqui nessa mensagem, todos nós, Fletcher, todos nós, a gente pensa muitas vezes que existe apenas aquela classe da população, a classe dos sofredores. Na verdade, todos são. Disso nós não podemos ter dúvida. Muitas vezes nós, hoje, fomos os políticos do passado, e hoje essa prova se aplica para nós através das experiências que nós estamos vivendo. Então, quando nós falamos sobre a ideia da reeducação, que a proposta do Evangelho nos apresenta, vem exatamente para nos ajudar nessa mudança a partir daquela base que foi construída, nivelada pelos instintos que nós vivemos anteriormente. Então nós aprendemos inicialmente, são expressões que nós utilizamos, A melhor defesa é o ataque, a lei da selva, a lei do mais forte. São ideias que foram apresentadas para nós, propostas de viver, filosofia de vida que foi construída instintivamente durante tantas e tantas e tantas gerações, que hoje nós vivemos aquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos com os nossos educadores, nossos pais, avós e outras pessoas das nossas relações, vivemos essa forma de viver e depois transmitimos isso para aqueles que sofrem a nossa influência, sejam dentro de nossa casa, seja fora. Então, na verdade, nós estamos simplesmente repassando aquilo que nós aprendemos. Só que hoje nós sabemos que essa forma de viver nos proporciona o sofrimento que nós temos hoje. Só que, como nós não temos esse conhecimento, nós achamos que isso é simplesmente uma questão de acaso. As coisas aconteceram assim, a vida me trouxe para esse lugar, então eu vou ter que viver desse jeito, sem saber para onde ir, simplesmente tentando. Na verdade, não é uma vivência, é uma sobrevivência. Porque a sobrevivência nos força a tomar atitudes impulsivas e imediatas para resolver aqueles problemas que nós temos neste momento. A vivência não. A vivência ela requer de nós um planejamento, requer de nós um processo de transformação. E como nós acreditamos que a vida é muito curta, nós procuramos então agir de forma mais imediata possível para que a gente possa aproveitar esses pequenos momentos ou aliviar essa dor que nos toca naquela hora. Então o Evangelho tem esse propósito, trazer para nós essa mensagem que trata de várias questões da nossa vida. Basta a gente lembrar que das tantas e tantas mensagens que chegaram para nós, através dos ensinamentos de Jesus, que nós temos que entender não como sendo uma representação religiosa, mas como sendo um modelo de conduta que pode também se refletir em vários outros modelos. Se eu acho que Jesus não é o suficiente para mim, eu posso encontrar outra pessoa que me apresenta uma forma de viver que seja do meu agrado, mas que traga para nós esse mesmo destino, que é exatamente a transformação e o crescimento e a evolução espiritual. Então, se eu achar que Buda é para mim o melhor modelo, que seja ele. Se eu achar que um Papa, um santo é o meu modelo, que seja ele.
O importante é a mensagem, não o mensageiro. Se eu acho que, devido à minha falta de entendimento ou preconceito que eu acabo alimentando, aquele modelo não serve para mim, que eu encontre outro modelo, mas que procure me estimular para seguir pelo mesmo caminho. Porque no final, todos vão alcançar esse mesmo objetivo. Então não é a escola que vai me proporcionar esse crescimento. É a lição que eu vou aprender que vai me trazer tudo isso. Então por isso que hoje nós temos, dentro desse campo evangélico, podemos chamar assim, dos estudos, dos ensinamentos que nós recebemos da doutrina espírita, os espíritos trazendo para nós mensagens com linguagens diversas, com ilustrações diversas, para que nós entendamos exatamente a sua essência. Por exemplo, eu preciso de uma mensagem do Novo Testamento, uma mensagem que foi transmitida por Jesus e naturalmente escrita pelos evangelistas, mas eu preciso daquela mensagem para me transformar numa pessoa melhor? Eu posso pegar qualquer outra mensagem que tenha o mesmo conteúdo. Se nós pensarmos bem, muito daquilo que Jesus trouxe para nós foi escrito de uma forma semelhante, em linguagens diferentes, em locais diferentes e em épocas diferentes. Então nós temos Jesus como referência porque nós entendemos que para nós ele exerce essa grande influência. Mas em outras regiões do planeta eles têm outros modelos. E quando nós tiramos o mensageiro, nós vamos perceber que a mensagem continua sendo a mesma. Então, na verdade, nós não temos que nos preocupar com a nossa salvação. Nós temos que nos preocupar com a nossa evolução. Porque a evolução naturalmente nos leva a essa condição de salvação, que na verdade é uma salvação de nós mesmos. Salvação das nossas escolhas equivocadas, salvação da nossa imaturidade, salvação da nossa agressividade, do nosso egoísmo. Então, na verdade, nós estamos sendo salvos de tudo aquilo que existe dentro de nós. E isso só se dará através da evolução. E como nós pensamos hoje, como eu falei para vocês, que o mundo hoje acaba sendo conduzido por essa ideia de salvação, que é uma salvação imediata, quer dizer, hoje você é um indivíduo que passa por tantas dificuldades na sua vida e basta você seguir uma determinada crença que é o suficiente para você se salvar. Então, quer dizer, é aquilo que você é e é o lugar para onde você vai. Mas de que forma que nós podemos conectar esses dois extremos? Através da evolução, que é exatamente o caminho que nos leva de um ponto até outro. O Fletcher colocou, né, o problema, eu acho, é que fomos adestrados pelo medo. Mas é exatamente aquilo que eu falei um pouquinho antes de você chegar, Fletcher. Que nós somos educados no nosso mundo hoje para sobreviver no mundo que nós temos. E cada um sobrevive do seu próprio jeito. Há aqueles que são mais temerosos, há aqueles que são mais agressivos, há aqueles que são mais inteligentes. Então, na verdade, todo mundo procura viver uma filosofia de vida baseada na sobrevivência. E aí então nós pegamos esse conteúdo do Evangelho e utilizamos exatamente para começar a fazer um processo de reeducação. Que nós podemos viver de uma forma diferente do que nós vivemos hoje. Você não precisa ser egoísta, você não precisa ser agressivo, intolerante, impaciente, você não precisa ser impulsivo nas suas ações. Nós podemos fazer tudo isso de um modo moderado, de um modo equilibrado, baseado naqueles ensinamentos. Então, na verdade, nós estamos hoje aprendendo a viver de uma forma diferente. E é essa reeducação que traz para nós essa felicidade lá no final, através do processo de evolução que nós vamos então vivenciando no nosso dia a dia. Temos que aprender isso. Essa transformação se dá com pequenas mudanças que gradualmente vão se somando, trazendo para nós um resultado maior. E para isso, precisamos primeiro, aqueles 3 passos importantes que nós sempre estudamos quando se trata, né, de estudos do Evangelho, estudos morais. Primeiro nós precisamos entender o que é o certo e o que é o errado. O mundo hoje sabe o que é o certo e o que é errado? Não só não sabe, como as pessoas agem de uma forma impulsiva.
quando foi dito naquela mensagem sobre aquela fita métrica do juízo, olha só o texto de novo, essa pequena passagem que ela é importantíssima para nós. Diz assim: medimos sempre, carregamos em nossa mente a fita métrica do juízo. Se nos apresentam alguém, e eu posso acrescentar também uma situação, uma circunstância qualquer, imediatamente medimos esse alguém da cabeça aos pés. Mas nunca nos interessamos por verificar se o nosso instrumento de mensuração está certo. Por isso, então, ou seja, nós então medimos o nosso mundo do nosso jeito de ver o mundo. E a pergunta é, o nosso jeito de ver o mundo é correto? Eu posso, por exemplo, analisar o mundo a partir do meu modo de viver. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho um grau de conhecimento, eu tenho um ambiente onde eu frequento. E aquele que, por exemplo, vive a violência, aquele que está desempregado, aquele que tem uma família desestruturada, ele pode ver o mundo a partir da minha mesma perspectiva? Se nós aqui, bom dia pessoal que chegou, nós sentássemos todos, eu sempre exercito com vocês esse tipo de experiência. Vamos imaginar que todos nós estamos sentados numa grande mesa redonda, numa grande távola, como faziam os cavaleiros do rei Arthur. Vamos imaginar então que todos estamos sentados e na nossa frente cada um tem o seu prontuário pessoal. Nesse prontuário eu tenho aqui toda a minha história, eu tenho todos os meus valores, as minhas conquistas, os meus fracassos, os meus medos, as minhas alegrias, eu tenho tudo. E cada um de vocês tem esse prontuário também na frente de vocês. E aí então nós fazemos uma experiência. Vamos trocar os nossos prontuários. Eu vou ler um de vocês, alguém vai ler o meu, e assim cada um lendo o outro. E então nós perguntamos, será que é possível então, compreendendo toda essa diversidade de vidas, de experiências que cada um tem? Isso porque nós estamos falando de agora. Nós não estamos falando de histórias de cada espírito, nas suas vivências anteriores e tudo mais. Conhecendo toda essa diversidade, é possível nós vermos o mundo de uma única forma? Obviamente que não. Por isso que nós temos hoje, quando você pega, por exemplo, alguém que comete um crime, para nós é um absurdo o crime que ele cometeu. Porque ele infringiu não apenas as leis de sociedade, as leis que regem a nossa sociedade, mas também leis morais que nós aprendemos a conhecer. Mas por que ele pratica? Porque a forma dele ver o mundo é diferente da nossa. Ele age daquela forma, mesmo sabendo que é errado, mas ele age daquela forma porque ele precisa conquistar coisas que ele não tem. Então ele acha que agindo daquela forma é a forma correta para a condição que ele vive. Nós falamos de alguém que mora, por exemplo, numa comunidade. Nós falamos para alguém que é criminoso, para alguém que vive nos altos círculos da sociedade e é, por exemplo, usuário de drogas, alguém que vive da corrupção, alguém que sofre ou pratica algum tipo de agressão. Na cabeça dele, o que ele está fazendo é certo, embora ele saiba que a sociedade não concorda com aquilo que ele faz. Então por isso que nós temos hoje todos esses erros e acertos que aparecem no mundo, porque cada um procura entender o mundo de seu próprio modo. Ou seja, aquela fita métrica do juízo, para muitos de nós, e nós podemos dizer que no mundo de provas e expiações, a maioria vive isso, a nossa fita métrica está descalibrada. Por que descalibrada? Porque cada um fez do seu próprio jeito. Dá para a gente imaginar, por exemplo, peraí que me fugiu agora a ideia que eu ia passar para vocês. Me fugiu a ideia. Enquanto isso, deixa eu ler o que a Cindizinha colocou aqui. O Principezinho já dizia que as pessoas veem estrelas de maneiras diferentes. Para aquelas que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o empresário, eram ouro. Ou seja, cada um vem do mundo do seu próprio modo. Então, na verdade, é através daquilo que nós fomos vivenciando na nossa vida,
Nós somos então lapidados. Lembrei que eu ia falar. No passado, quando a gente estuda um pouquinho de matemática, em especial da história da matemática, houve a necessidade de nós criarmos números. Parabéns aos fenícios que começaram com essa história. E aí, então, dos números vieram as medidas. Cada região tinha uma medida diferente. Então você tinha que medir tamanhos, comprimentos de coisas, pesos, volume. As pessoas não sabiam contar. Então havia necessidade de uma padronização. E Hammurabi, quando a gente estuda um pouquinho mais de história também, falando agora da questão da legislação, os babilônios, lá onde nós tínhamos a lei de Talião, né, onde nós tínhamos ali Nabucodonosor trazendo para nós uma legislação geral para aquela região da Babilônia, ele colocou leis, escreveu numa pedra, e essas pedras foram distribuídas em várias partes da região. Por que tudo isso? Para dizer que em toda aquela região a legislação deveria ser a mesma. Porque num lugar a pessoa era morta, era executada por um crime que cometeu, na outra ela era chicoteada, na outra não acontecia nada. Então tivemos que padronizar. Porque havia essa diversidade, porque em cada região manifestava na verdade a verdade de cada grupo. Então começamos a padronizar tanto a legislação como a matemática. E agora nós precisamos padronizar os nossos valores. Exatamente porque cada um vive de acordo com aquilo que experimentou na sua vida. Não podemos simplesmente dizer para as pessoas: viva aquilo que eu vivo, viva o meu modo de viver que você vai ser feliz. Então nós começamos a viver esse desequilíbrio, porque essa nossa fita métrica está descalibrada. Cada um entendendo de um modo diferente. Usando mais uma analogia, podemos imaginar que nós utilizamos óculos com graus diferentes em nossas lentes. Cada um precisa de um grau diferente. Quem usa óculos sabe o tormento que isso é. O tempo vai passando, a nossa visão vai se modificando, há necessidade de novos exames, de um novo equipamento, novas lentes com graus diferentes, com mudanças diferentes. Porque até mesmo quando a gente vai amadurecendo e a nossa vida vai apresentando para nós experiências diversas, a nossa opinião também vai se modificando. Aquilo que nós pensávamos na juventude se modifica quando nós atingimos a idade adulta, se modifica mais ainda quando nós alcançamos uma outra maturidade. Quando chegamos na idade dos anciões, nós temos uma visão mais diferente ainda daquela que nós tínhamos. Quando não se fala da catarata que aparece ainda. Então, na verdade, todos nós vamos vivendo essas transformações. Só que, como eu falei para vocês, que o nosso mundo hoje não tem referências, ou não consegue compreender essas referências que nós temos hoje, como, por exemplo, o conteúdo, os ensinamentos que o Evangelho apresenta para nós vamos então amadurecendo de acordo com as circunstâncias. A vida vai nos forjando, a vida vai nos moldando, muitas vezes de um modo bastante equivocado. Em vez de nós alcançarmos a harmonia no nosso formato, a vida, na verdade, vai nos deformando pelas dificuldades que ela apresenta. E isso porque nós permitimos que a vida faça isso, já que nós não temos outra forma de viver. É só assim que eu sei viver. E aí então nós chegamos nessas situações dolorosas que nós temos hoje. Então chegou para nós esse conteúdo do Evangelho. O texto que nós estamos estudando hoje, apesar dessas voltas que nós estamos dando, é muito mais para entendermos exatamente o efeito que o Evangelho tem nas nossas vidas. Não o Evangelho que tem um símbolo religioso na capa. É o Evangelho que não tem capa, um Evangelho que não tem formato, ele simplesmente tem conteúdo. E aí então nós pegamos esse conteúdo e começamos a procurar uma nova filosofia de vida. Não a filosofia da sobrevivência, mas a filosofia da vivência e a filosofia da evolução. E aí então cada um escolhe o seu próprio conteúdo, que veio do Evangelho, mas também vieram, esses conteúdos todos, de vários
sábios de várias escolas que são sábias. E é então por isso que nós utilizamos, quando eu falo para vocês, daquela nossa expressão filosofia de vida. Se perguntarmos numa pesquisa pública, qual a sua filosofia de vida? Claro que nós temos que explicar o que significa filosofia de vida. Filosofia de vida é o seu modo de viver. Quais são seus objetivos, quais são seus valores, quais são seus métodos, tudo isso forma uma filosofia de vida. E então nós perguntamos, qual é a sua filosofia de vida? Ele vai dizer assim, minha filosofia é trabalhar para ganhar dinheiro porque eu quero comprar tal coisa. O outro vai dizer assim, minha filosofia de vida é tentar ser feliz ao lado de alguém que me ame. E a outra filosofia, cada um vai apresentando a sua, nós temos as nossas. Se nós pudéssemos pegar nossa vida e abrir em cima de uma mesa e entender para nós o que nós estamos querendo conquistar de toda a nossa história, o que nós vamos encontrar nesse conteúdo? Cada um tem sua própria filosofia. Porque a vida nos apresentou isso tudo. Nós somos educados a ter uma única existência, fomos educados a viver a felicidade material, fomos educados a sermos mais fortes que os outros. Fomos educados de diversas formas. E aí então nós temos um evangelho que fala para nós assim, você está no mundo para viver experiências e o seu objetivo é evoluir espiritualmente para ser feliz em comunhão plena com Deus. E para isso você precisa viver dessa forma. Lembra das bem-aventuranças? Lá no livro de Mateus, Jesus então lá no monte, falando das bem-aventuranças com as pessoas. Essa é uma filosofia de vida. E aí então eu penso assim, então a partir de agora, eu quero viver de um modo diferente. Eu quero viver aquela felicidade que é apresentada. E não é simplesmente viver porque disseram que tem que ser assim. A gente sempre tem que questionar, mas por que eu tenho que viver assim? Aí nós entendemos, eu sou um espírito imortal, eu sei que a minha passagem aqui pelo mundo é temporária, então não adianta eu querer viver em função daquilo que o mundo oferece de uma forma definitiva. Eu tenho que procurar me estruturar aqui no mundo para que essa estrutura me dê condições de viver de uma forma mais elevada moralmente, com outros valores. Não viver em função dela. Quando a gente viaja para algum lugar, nós não levamos a nossa mudança. Nós levamos uma bagagem. Lá você não investe em alguma coisa, você não procura se estabelecer, porque você sabe que você vai ter que voltar para casa. Eu vou viajar durante um mês. Uma viagem de férias prolongadas. Eu não vou levar meus móveis, levar minhas coisas, levar meu cachorro, porque eu sei que eu vou ter que voltar para casa. Ou levo o cachorro, mas depois traz de volta, né? Tem aqueles que gostam de viajar com os bichanos e com os bichinhos também. Então nós viajamos temporariamente, levamos apenas aquilo que é necessário, naquela região nós vivemos apenas aquilo que pode oferecer e depois nós sabemos que vamos voltar. A nossa viagem aqui para o mundo físico é a mesma coisa. Só que nós chegamos aqui e começamos então a nos estabelecer como se nós nunca fôssemos voltar. E isso acontece exatamente por falta de entendimento que nós temos dessa realidade espiritual. De dizer assim, eu sou um espírito que não sou do planeta. Eu estou aqui no mundo físico com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, com o meu corpo físico, e que mais dia ou menos dia eu volto para o mundo espiritual e lá eu continuo vivendo aquilo que eu sou. Só que nós fazemos exatamente o contrário. Nós viemos para cá, criamos raízes nesse mundo, só que depois essas raízes terão que ser arrancadas. E aí então vem toda a dor, vem todo o sofrimento que nós estamos vivendo. Então, desse tema de hoje, quando se fala sobre piedade, piedade é um dos elementos que falam sobre essa filosofia de vida nova. Primeiro nós temos que entender o que significa piedade. O que é ser piedoso? Vamos então aqui para a nossa definição. No Evangelho segundo o Espiritismo, então, agora a gente entra no nosso estudo propriamente dito, a partir dessa base que nós construímos de entendimento, de raciocínio. Então o texto Piedade diz o seguinte para nós: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã de caridade que vos conduz para Deus.
Ah, deixai o vosso coração enterner-se diante das misérias e do sofrimento de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis retribuir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais! É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas não se apresenta o forte sabor dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por esses. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. Nesse parágrafo, a gente começa a perceber o seguinte, que para vivermos os sentimentos mais intensos que nós temos, a oportunidade de vivenciar aqueles que são os mais nobres, nós só conseguimos vivenciar diante de um contraste, na maioria das vezes. Vamos primeiro falar sobre esse contraste, depois a gente fala daquilo que nós de fato vivenciamos, por termos o privilégio de ter essa oportunidade. Nós só valorizamos a nossa saúde quando nós estamos doentes. Só valorizamos o nosso conforto quando nós temos ali uma dificuldade diante de nós. Só valorizamos um sentimento, por exemplo, de amor ao próximo, o sentimento de fraternidade, que é um dos mais nobres que nós temos à nossa disposição, quando nós encontramos alguém sofrendo. Porque você chega e aí então você se doa, você procura ajudar da melhor forma, você alivia a dor do outro, você enxuga as lágrimas do outro. Muitas vezes nós nos sentimos comovidos e só assim nós sentimos esse sentimento na sua maior intensidade. Perceberam isso? Quais são os momentos que nos levam às lágrimas dentro dessa relação de fraternidade? Muitas vezes dentro de nossas casas, quando nós temos ali relações profundas e sinceras, verdadeiras com os nossos entes queridos. Você abraça alguém, aquele sentimento de eu te amo e sou feliz porque você vive do meu lado. Seja um companheiro, um filho, um pai, um amigo, um irmão, qualquer um. Mas de um modo geral a gente vive essa intensidade no momento em que você consegue se aproximar de alguém e se abrir ao sofrimento dele, para tentar ajudá-lo como possível. E aí então é o sentimento de piedade. Essa piedade faz com que nós quebremos aquela casca que existe em torno de nós, que nós sintamos o outro, que nós percebamos o outro. Elcio, bom dia. Que nós percebamos o outro. Então nós precisamos desse contraste. Encontrar alguém sofrendo, nos colocar na condição de assistentes, para sentirmos o prazer de que é aliviar a dor de alguém. Mas para isso a gente tem que estar inicialmente predisposto. Porque a educação do mundo, como a gente já colocou no início, nos ensinou a sermos individualistas, a sermos indiferentes. Cada um preocupado com suas próprias necessidades, cada um se virando como pode. E aí então quando a gente encontra alguém sofrendo, e as circunstâncias do mundo hoje nos colocou nessa condição, de medo, de insegurança, de temor por nos envolvermos com as dificuldades e problemas do outro, então a gente prefere manter essa certa distância. Na semana passada nós conversamos, num dos nossos estudos, sobre a forma que o mundo hoje trata aqueles que passam por necessidades. Foi na sexta-feira. Não, foi na quarta-feira, quando nós falamos sobre beneficência, estudando aqueles textos do Espírito Caritas, que hoje nós cruzamos na rua, vemos uma pessoa sentada embaixo de uma marquise, em cima de um papelão, comendo muitas vezes restos de comida. A gente simplesmente passa e olha. A gente vai num semáforo, num farol, num sinal de trânsito, seja como for, em cada região, nós vemos crianças pedindo coisas na rua e nós passamos indiferentes a elas. Primeiro porque existe o medo. O medo fez com que nós nos fechássemos dentro de uma crisálida, não nos expondo a esses riscos que uma sociedade como a nossa, infelizmente, acaba oferecendo. Mas muito mais do que esse medo,
existe o sentimento de indiferença. A gente está tão acostumado a ver as pessoas sofrerem que não existe mais importância. Aqueles que se aproximam de nós, dentro do nosso círculo social, amigos, conhecidos, uma indicação, a gente tem essa preocupação, porque essa pessoa veio nos procurar especialmente. Mas na rua, quando passa um estranho, vemos hoje nessas correntes migratórias que acontecem pelo mundo, na Europa nós temos visto isso, na África, aqui na América, na Ásia também, milhares e milhares de pessoas. Tem uma frase que eu já comentei com vocês, de Joseph Stalin, aquele líder da então União Soviética, né, durante aquele período da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Ele falava assim: quando 100 pessoas morrem numa guerra, é um assassinato. Quando 1000 pessoas morrem, é estatística. Então hoje nós temos informações na televisão que mostram milhares e milhares e milhares de pessoas que diariamente saem de um lugar de pobreza ou de guerra para procurar abrigo em outro lugar. Hoje os jornais não falam assim: fulano com seus 2 filhos, a dona fulana, colocando os nomes brasileiros, né? A dona Maria com seu filho, o Francisco e a Joana, colocar esses nomes bonitinhos, né? Eles estavam passando fome num lugar, e aí então eles foram procurar ajuda num outro lugar e foram atendidos. Hoje nós falamos assim: 3.000 pessoas chegaram num barco porque estavam passando fome. Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? O que a humanidade pode fazer por elas? Então hoje nós temos quantas pessoas desabrigadas apanham, Brasil, exatamente porque essa nossa insensibilidade diante da dor do outro se tornou tão intensa que você não se preocupa se você bate numa criança, num pai de família, numa mulher. Você está batendo num desabrigado, num refugiado. Então o rótulo dele acabou substituindo a sua personalidade. E essa é a indiferença que nós vemos no mundo hoje. Durante as guerras nós vimos isso. Milhares de pessoas, Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Quem são essas pessoas? Um documentário que eu comentei com vocês também, chamado, um documentário brasileiro, né, que eu até indiquei para vocês, Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, fala sobre situações da vida a partir do início do século XX. Tem uma passagem que mostra um soldado italiano que morreu na Segunda Guerra Mundial. E aí então mostra o túmulo daquele soldado, e aí então são levantados alguns questionamentos. Quem era esse soldado? Aonde ele morava? Será que ele gostava de dançar? Será que ele gostava de macarronada? E aí começou a fazer perguntas subjetivas sobre ele, não sobre um soldado que morreu durante a guerra. Então, se nós nos preocupássemos individualmente com cada pessoa, com os seus problemas, certamente nós teríamos muito mais motivações para agirmos em prol dessa transformação do mundo. Mas nós nos acostumamos com a desgraça. Nos tornamos indiferentes com a dor do outro. Porque o outro que sofre, sofre junto com outros milhares. Então por que ele teria uma condição especial? E aí então nós fomos nos tornando mais frios, mais indiferentes. Isso genericamente, obviamente. Mas aí então a gente vai aprendendo através dos ensinamentos que chegam para nós, não apenas nesse momento hoje, quando nós frequentamos uma instituição, frequentamos uma religião, mas as existências anteriores também nos colocaram em escolas que nos instruíram, e que de uma encarnação para outra nós tivemos uma evolução significativa. As experiências que foram vividas, as experiências no mundo espiritual, a nossa reencarnação das experiências atuais. Então todo dia é um dia diferente. Então hoje nós estamos nos preocupando mais. Gostaríamos de fazer muita coisa, mas na maioria das vezes não estamos em condições de fazer. Então a gente sofre, mas sofre à distância, sem nos vermos nessa condição. Então quando nós falamos sobre beneficência, sobre caridade, sobre piedade, são 3 valores intimamente ligados que existem dentro de nós,
mas existem ainda de um modo muito superficial, porque a intensidade do nosso modo de viver ainda nos deixa muito presos, muito bloqueados, né, dentro dessa filosofia que foi adotada por nós e para nós, né? Então eu me lembro de uma passagem sobre essa questão de nos doarmos o benefício dos outros, uma passagem já comentada, que falava sobre adoção. E aí então era um casal de pessoas idosas que queriam adotar uma ou duas crianças, não me recordo da passagem. E Divaldo Franco estava envolvido nessa história. E aí então esse casal foi conversar com Divaldo. Mas Divaldo, nós queríamos adotar essas crianças, né, só que nós temos preocupações porque nós já somos um pouco mais idosos, temos um pouco mais de idade e tal. E aí então Divaldo falou assim, olha, na condição de vocês, com a idade que vocês têm, com a energia que vocês já não dispõem mais, com o tempo de existência que vocês não têm mais, já que a idade de vocês é um pouco mais avançada, vale muito mais, em vez de vocês adotarem uma criança, não havia uma criança adotada ainda, ou uma criança que poderia ser adotada, eles queriam simplesmente adotar uma criança. E então Edivaldo aconselhou o seguinte, vale muito mais a pena vocês ajudarem uma instituição que cuide de crianças nessa condição, do que vocês se comprometerem diretamente na condição em que vocês estão. Então muitas vezes nós não podemos nos envolver com a causa de alguém, mas há a possibilidade de nós nos envolvermos com uma causa de uma instituição onde nós somos um colaborador. E esse sentimento de piedade é exatamente aquele que vai nos motivar, nos mobilizar para agir daquela forma. O Negrão colocou, né, não os vemos como irmãos. Quando nos conscientizamos que somos espíritos filhos do mesmo Pai, penso que daremos mais atenção aos outros. É um processo de desenvolvimento que ainda é lento, que está acontecendo, mas está muito aquém da realidade que nós vivemos hoje. Continuando aqui o nosso texto. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento, é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhe a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações, essa emoção celeste. Nem façais como esses endurecidos egoístas, que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferente, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento, quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se receia o egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta, ao contato com a desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas compensação é grande, quando conseguis devolver a coragem e a esperança ao irmão infeliz, que se comove ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se levar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é melancólica,
mas celeste precursora da caridade, esta primeira entre as virtudes, de que ela é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Então os Espíritos procuram, para nós, sempre trazer essas mensagens de motivação. Mas ela pouco efeito pode produzir se nós não colocarmos em prática, incorporando essa nova ideia filosófica na filosofia que nós temos hoje. Então, aquela ideia, aliás, é um texto muito interessante de um livro chamado Jesus no Lar, psicografado pelo Chico, do Neio Lúcio, uma das primeiras mensagens que fala sobre o tacho cheio de água suja. Assim é a nossa vida, assim é a filosofia que nós temos hoje. Uma filosofia contaminada pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo instinto, pelo materialismo, pelo consumismo, pela sensualidade. É assim que nós vivemos hoje. Nas nossas relações, na nossa sociedade, no nosso trabalho, nas nossas crenças. Tanto é assim que nós não temos, como eu falei para vocês, a questão da intolerância religiosa. Dentro do tacho das pessoas que vivem esse tipo de comportamento, existe aquela água suja de religiosidade contaminada pelo egoísmo, pelo individualismo. Só que na mensagem que conta a história, que conta várias passagens que Jesus teve na sua época, fala exatamente que gradualmente, conforme aquela água suja vai sendo substituída, aquela água barrenta vai sendo então expulsa e a água vai se tornando cada vez mais límpida com o passar do tempo. Então nós temos a nossa filosofia hoje. É impossível para nós ter uma mudança radical. Isso nos levaria simplesmente à loucura. Porque você não pode se afastar das pessoas, da sua família, você não pode largar seu trabalho, você não pode sair de onde você mora. Você não pode deixar de ter contato com os elementos da sociedade que te influenciam. A menos que você pegue todas as suas coisas, abandone tudo que você tem e vá morar numa caverna no meio do mato. E ainda assim, vivendo lá, você vai ter um comportamento muito parecido no início com aquilo que você vivia antes. Vocês repararam, né, certa vez nós comentamos sobre aquela música do Raul Seixas que fala "Viva a sociedade alternativa"? Essa sociedade alternativa se baseia exatamente nesse desprendimento desse sistema que nós vivemos hoje. De consumo, de trabalho, de individualismo, de briga por espaço. E aí então vários grupos esotéricos procuraram criar, não baseado naturalmente na música do Raul Seixas, mas na ideia que era exatamente essa sociedade alternativa de você viver de uma forma plena a felicidade que existe dentro de você mesmo, e não fazendo parte daquilo que o mundo hoje cobra de você. Você liga a televisão, você vê violência, você vê alta de preços, você vê desemprego, você vê bolsa de valores, você vê isso, você vê aquilo. Aquela sociedade sim, estamos conscientes de tudo isso. Mas a nossa forma de viver é diferente. Onde tem a fraternidade, tudo, política, tudo que envolve isso. Então as pessoas estão buscando nesses recantos, por isso elas vão para spa, vão para a colônia de férias, vão para esses grupos de vivências, fazendo retiros. Por que há esses retiros? Olha como o nome fala. O retiro significa o quê? Você se retirar daquilo que você vive hoje, para você ter uma forma diferente. E naquele lugar você tem um ambiente que proporciona harmonia, as pessoas estão dispostas a se comportar diferente. Só que não há possibilidade de nós simplesmente largarmos tudo que nós temos para viver isso. Nós temos responsabilidades, nós temos compromissos. Então, semelhante àquele tacho de água de que Jesus falava naquela mensagem, nós vamos então substituindo gradualmente. Muitos dos nossos comportamentos vão se modificando. Eu não quero mais agir dessa forma, eu vou procurar agir dessa outra forma. Eu vou procurar frequentar ambientes diferentes. Eu vou procurar ter contato com ideias, com mensagens diferentes. Tanto quanto possível. Se eu tiver que continuar frequentando aquele ambiente, convivendo com aquelas pessoas, tendo aquele tipo de trabalho, eu vou ter. Mas eu vou me modificar diante do cenário. Se o cenário não se modifica, eu me modifico diante do cenário. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala sobre a prece, que ela diz assim que muitas vezes
Uma prece não pode mudar a circunstância que você vive, mas ela pode te mudar diante da circunstância. Mais fortalecimento, mais equilíbrio, mais bom senso, mais sensibilidade. Então essa filosofia que nós temos hoje, que foi implantada pelo sistema que o mundo vive hoje, não está preocupado com o sistema capitalista, com o sistema socialista. Onde quer que nós estejamos, o ser humano vai continuar sendo o ser humano. Se você estiver num ambiente capitalista, você vai ser um indivíduo com fome de conquista. Se você estiver num ambiente socialista, você vai querer tirar o seu primeiro mais do que o outro. Então nós estamos falando do ser humano. E nós temos então que encontrar a nossa referência. E esses ensinamentos que chegam para nós através do Evangelho têm essa proposta. É aquela prateleira farta, enorme, onde nós passamos com o nosso carrinho de filosofia e vamos pegando um pacotinho aqui, uma latinha ali, um objeto ali, e vamos incorporando no nosso modo de viver. Só que para colocarmos uma filosofia, um objeto daquela prateleira, nós temos que tirar outro. Então, se você quer pegar o da piedade, você vai ter que tirar então o da insensibilidade. Se você quiser pegar o da caridade, você vai ter que tirar o individualismo. Então, na verdade, nós estamos trocando a água suja pela água velha, pela água limpa, desculpem. O tempo que isso vai levar, muitas vezes nós levamos uma existência inteira para fazer uma troca da metade do carrinho. Mas essa metade do carrinho que ficou para ser trocada, nós teremos uma nova oportunidade para ir trocando, e trocando, e trocando. Quanto mais vontade nós tivermos, mais determinação para alcançar esse propósito, maior será esse nosso objetivo. O Zé colocou, né, aqui perto, há uma fazenda Hare Krishna. Até mesmo assim, Zé, a gente percebe que, embora o modo de viver seja correto, a gente fica se perguntando, será que a fita métrica que é utilizada é a correta? Tomara que seja. Nós tivemos muitas propostas no mundo para oferecer essa vivência alternativa. Como os líderes estavam equivocados, a proposta toda ficou equivocada. Então, seja vivendo no nosso mundo, seja vivendo num retiro, o que importa é que o indivíduo se transforme para melhor. E essa piedade, que é essa sensibilização com os problemas do mundo, com os problemas das pessoas, se nós não utilizarmos esse recurso, o individualismo e a indiferença serão ainda duas grandes pedras no nosso caminho. Então temos que pensar muito sobre isso. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Chegamos aqui no nosso horário. O próximo tema que nós vamos estudar serão os órfãos, fazendo parte também